E aí, John? Pode? Bom dia a todos. Vamos continuar com a nossa conversa sobre volumes. Retomando exatamente do ponto onde paramos terça-feira. Na terça-feira, nós terminamos demonstrando que um prisma triangular, um prisma de base triangular, pode ser dividido em 3 pirâmides de mesmo volume, não é? 3 tetraedros, melhor dizendo, de mesmo volume. E então concluímos, evidentemente, que o volume de cada pirâmide triangular é a terça parte do volume do prisma, ou seja, a terça parte do produto da área da base pela altura. Ficou faltando um detalhe que nós completamos agora, é porque que essa fórmula, 1/3 da área da base pela altura, vale para uma pirâmide qualquer. Então, volume de qualquer pirâmide. Bom, imagine você uma pirâmide cuja base é um polígono qualquer de área A e a distância do vértice ao plano da base, quer dizer, a altura da pirâmide, seja H. Ora, qualquer polígono, pode ser dividido em triângulos. Aliás, isso é um teorema interessante. A minha figura mostra um caso simples em que a base é um polígono convexo, então ele pode ser dividido, ela pode ser dividida em triângulos, por exemplo, a partir de um vértice. E agora, a minha pirâmide também está dividida em pirâmides de base triangular, de áreas A1, A2, A3, etc. Aí é só somar. Como para cada pirâmide de base triangular vale o que demonstramos terça-feira, o volume dessa pirâmide é alguma coisa do tipo 1/3 a área da base, a altura. Veja que a altura é a mesma para todas as pirâmides triangulares, mais 1/3 a área da base, a altura, mais até acabar. Não é um número finito. Ali tem pontinho, mas não quer dizer que isso se prolongue indefinidamente, não. Tá? Aí é só colocar em evidência e temos conversado. Realmente, o volume de qualquer pirâmide é a terça parte do produto da base pela altura. Wagner, diga. Uma alternativa também para mostrar isso seria usar diretamente o princípio de Cavalieri, né? Perfeitamente. Exatamente. Botar essa pirâmide ao lado de uma pirâmide triangular. Isso, colocar ao lado, uma pirâmide triangular e observar cada fatia
né, por causa da seção produzida por um plano horizontal. A pirâmide tem uma propriedade interessantíssima. Imagine você uma pirâmide qualquer. Essa minha aqui tem base triangular, só para ficar mais fácil de desenhar. Altura H. E eu vou cortar essa pirâmide por um plano paralelo à base. Produzindo, então, uma seção, né, que, como nós já vimos, é semelhante à base. Não só isso, a pirâmide menor que ficou formada é uma pirâmide semelhante à pirâmide original. Quer dizer, a pirâmide é um objeto interessante nesse sentido, quer dizer, um pedaço dela é semelhante ao todo. Um pedaço de um cubo nunca é um cubo, né? Um pedaço de uma esfera não é uma esfera, mas um pedaço de uma pirâmide é desse sentido, né, paralelo à base, é um objeto semelhante ao original. Vamos colocar a distância do vértice a esse plano, H'. A razão de semelhança entre a pirâmide menor e a pirâmide maior pode ser vista de diversas formas. Pode ser, por exemplo, a razão entre um dos lados da seção e o lado correspondente da base. Pode ser vista como a razão entre arestas laterais, OA' sobre OA, OB' sobre OB, etc. Ou ainda, o que ocorre com mais frequência, a razão entre as suas alturas. Essas são maneiras de você enxergar o que se chama razão de semelhança entre a pirâmide menor e a pirâmide maior. Se S e S' são as áreas, aqui vou botar S porque já tem a letra A usada em outro lugar, então nós sabemos que a razão entre áreas de figuras semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. E sabemos também que se V' e V são os volumes, né, das pirâmides, a razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo. Esse resultado que, como eu disse, é absolutamente geral para quaisquer figuras semelhantes, ele pode ser demonstrado a cada momento para cada figura que nós estivermos tratando. Por exemplo, se eu estou dando uma aula sobre pirâmides e quero demonstrar esse resultado nessa situação,
é evidentemente muito fácil, né? A razão entre volumes, então, é algo do tipo 1/3 área da base, a altura para a pirâmide menor, e 1/3 área da base, a altura para a pirâmide maior. O que dá, evidentemente, S' sobre S vezes H' sobre H, o que é exatamente K ao quadrado vezes K, de novo. Então, a cada momento, com cada objeto que nós estivermos tratando, essa relação, tá, entre os volumes de figuras semelhantes pode ser novamente demonstrada, enfatizada. Aliás, PC, eu vou usar aquele outro gráfico, eu vou aproveitar o gancho do crescimento. Está aí? Deixa eu aproveitar um exemplo que não é assim exato, mas é muito aproximado. Vamos imaginar mãe e filha. Uma mãe de aparência normal e sua filha também, filha de, digamos, uns 9 anos. Então, mãe e filha. É claro que mãe e filha não são semelhantes. Braços. Já tem. Vamos imaginar uma mãe com 1,70 m e com um peso de 60 quilos, bem dentro da faixa chamada da normalidade, né? É bem razoável isso. E vamos para a filha. Vamos imaginar que ela tem um fator de redução 0,8. Ou seja, que a altura da filha seja 80% da altura da mãe. Faz uma continha aí. Quanto dá 80% de 1,70? 136. Qual será? Imaginando que sejam figuras semelhantes, mãe e filha, qual será a massa, quer dizer, a gente fala peso, né? Qual será o peso da filha? A massa é proporcional ao volume, né? Então, a massa da filha deve ser esse fator de redução 0,8 ao cubo, verdade? Vezes o peso da mãe. Pega uma calculadora aí. Observa que 0,8 ao cubo é muito próximo de 0,5. Muito próximo da metade. Quer dizer, a filha está já com 80% da altura da mãe, mas o peso dela deve ser aproximadamente a metade. Diga? 30,72. 31, né? Então eu faço essa previsão, né? Quando a filha e a mãe, né, não tem nenhum distúrbio, são assim consideradas normais, uma mãe de 1,70 m com 60 quilos, em algum momento a filha vai ter 1,36 m e eu faço a previsão que ela terá 31 quilos de peso. Vamos observar isso aqui. Vamos baixar aquela tela? E não está aqui. Ah, sim, está aqui embaixo, né? Vou precisar escurecer aqui que o negócio está muito claro. Wagner. Oi.
Eu queria só fazer uma pequena observação, é de que as diferentes partes do corpo humano não crescem na mesma proporção. Sim. A cabeça, por exemplo... Por exemplo, não. Não cresce. Tá? Então, o que eu disse, mãe e filha não são exatamente semelhantes por causa disso. Mas o que eu quero mostrar é quão aproximado são. Ué. Isso aqui é um gráfico da evolução de uma criança do sexo feminino. Esses gráficos aqui são de altura e aqui de peso. Essa escala aqui embaixo, lá em cima, são idades. A linha mais forte do centro é a linha da chamada normalidade, né? Então, cada criança vai seguindo a sua trajetória. Se é uma criança mais raquítica, ela deve acompanhar uma linha de baixo. Se é uma mais parruda, não, uma linha de cima. Mas dentro da faixa da normalidade, né, então a gente tem a linha do meio. Eu entrei ali, como você vê, com 1,36 m. Fui até a linha do meio, desci até a linha do meio aqui. E é impressionante como a realidade confirma os nossos cálculos. Apesar de mãe e filha não serem exatamente semelhantes, são muito aproximadamente semelhantes. Isso ocorre, como você vê, numa idade aproximada de 9 anos, né? Então, com 9 anos e pouco, a criança já está com 80% da altura da mãe e o seu peso é praticamente a metade, né? Ligeiramente acima da metade do peso da mãe. Não é legal isso? Aliás, bom, isso aqui... Bom, pode subir isso aqui eu vou falar já já. Uma coisa interessante é que a gente pode, em 3 minutos, demonstrar um teorema interessante, que é o seguinte: por que não pode existir um gigante? Aquele gigante das histórias infantis, sabe? Maria, o João e o pé de feijão, etc., né? O que eu entendo por gigante? Uma pessoa feita exatamente como nós, de carne, osso, tudo, porém com 10 vezes a altura de um ser humano. Por que isso não pode existir matematicamente? Vamos imaginar uma pessoa e uma outra 10 vezes maior em altura. Portanto, me diga uma coisa, se um gigante tem 10 vezes a altura de uma pessoa, o seu peso quantas vezes maior deve ser? 1000 vezes. Agora eu vou demonstrar que esse objeto chamado gigante não pode ficar em pé. Pelo seguinte, porque por um detalhe da anatomia e da engenharia, a resistência do osso, digamos, da perna, é proporcional à área da seção transversal. Então, se você tem um fêmur, né, corta ele transversalmente e aparece uma seção. Né? Então, a resistência, isso aí não é só osso, qualquer coluna, né, de construção, pilar de ponte, né, a resistência é proporcional à área da seção transversal. Ora, se o gigante tem uma altura 10 vezes maior que o homem, a área da seção transversal terá aumentado quantas vezes? A área? 100 vezes. Então, não pode suportar um peso de 1000 vezes mais, já que aquela área só aumentou 100 vezes. Ele não consegue ficar, portanto, em pé. Ainda mais, se o peso dele é 1000 vezes maior que o nosso, a quantidade de comida que ele deve comer, quantas vezes maior deve ser?
1000 vezes, né? Deve comer uma quantidade 1000 vezes maior do que a gente come. Porém, como é que a comida que comemos é absorvida pelo organismo? Ela entra no estômago, é misturada com aqueles sucos, né, que vão dissolvendo tudo, aí vai para o intestino e na parede do intestino é feita a absorção. Tá? O que acontece então com a área da parede do intestino? Terá aumentado quantas vezes? 100 vezes apenas. Então o intestino do gigante é incapaz de absorver toda a comida que ele necessita. É incapaz de absorver, só é capaz de absorver 10% do que ele come. Então, além de não ficar em pé, ele também rapidamente morre de fome. Sim, pois é, aí não seria, se ele tiver um intestino 10 vezes mais comprido que o nosso, conseguiria, mas aí não seria semelhante a gente, não é? Então, estou imaginando que um gigante seja alguma coisa inteiramente semelhante a gente. Não pode existir. Tem que haver seríssimas, né, modificações na anatomia, né? Ossos têm que ser outros, né, com outra resistência, outros tamanhos, porque semelhante a gente, então, é impossível que isso aconteça. Por isso que os elefantes têm uma perna bem mais grossa. Elefantes, dinossauros antigos, né? Então, um osso de perna do elefante, em absoluto, não é semelhante ao nosso, né? Nem de um outro animal de menor porte. Então, esse é a semelhança, né? Uma coisa riquíssima, né? Há diversas coisas para a gente ilustrar as aulas e os alunos, em geral, adoram. Bom, vamos falar no cilindro. O cilindro, né, tem uma definição que é a seguinte, nem vou tornar isso muito oficial. Pegue uma figura qualquer num plano, né? Imagine um segmento não contido nesse plano e construa segmentos XY equipolentes a AB. Conhecem a palavra equipolente? Com uma das extremidades da figura que você desenhou. A reunião de todos esses segmentos, né, é o que se chama um cilindro. Então, cilindro é uma palavra muito mais geral, da qual prisma, por exemplo, está incluído. Se essa figura que desenhamos aqui for um polígono, né, este cilindro, caso particular, chama-se prisma. O volume do cilindro é exatamente o mesmo do prisma, é produto da área da base pela altura. Mas vamos dar uma olhada mais particularmente no cilindro de revolução, que é o resultado, né, da rotação de um triângulo, de um retângulo em torno de um dos lados. É o cilindro que a gente lida mais habitualmente.
Aqui está. Um cilindro de revolução, né? Resultado da rotação de um retângulo em torno de um eixo, né? Que contém um dos seus lados. Volume, área da base, vezes altura. E vamos acrescentar a área. Aqui a gente tem no cilindro duas bases, não é? Que são círculos, mas existe uma superfície lateral. Como é que a gente, então, pode calcular essa superfície que fica em volta do cilindro? Não é difícil. A gente corta de cima a baixo e desenrola, né? O cilindro é coisa assim. Ó. Então, cortamos verticalmente e desenrolamos. Essa superfície lateral do cilindro, ela pode ser planificada. E aí você vê um retângulo. Qual é o comprimento da base aqui do retângulo? 2πr, perímetro da circunferência. Então, essa área lateral vale 2πrh. Só que esse retângulo aí está muito curto. O retângulo Está curto. está curvo? Ele devia ter 6 vezes. Ah, curto, sim, curto, está bem curto, claro. Devia ter 3,14 vezes o diâmetro. Nossa, perfeito, está curtíssimo. Mas é para a economia do quadro. Agora imagine que eu pegue um cilindro bem comprido, pegue um cilindro de revolução e corte obliquamente por um plano agora que não é paralelo ao de baixo. O cilindro tem raio R. Como é que a gente calcula o volume de um objeto desse tipo? Que nem o português que corta o salame no botequim, né? Assim, inclinado. Como é que a gente faz um volume disso aí? Claro que depende do ângulo, não sei. O que eu preciso, né, para calcular o volume disso? Você disse que precisa da altura maior e altura menor. Então você tem uma altura menor, digamos, H1, e uma altura maior lá em cima, H2. A sua intuição diz o quê? O que você faz com essas alturas maior e menor? Tira a média? Quer dizer, você acha que deve ser πr ao quadrado vezes uma altura que é a média dessas duas. Será isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Porque... Cadê o... Você vê, então, em aquela linha preta, não é? É uma circunferência, a face superior é uma seção, né? Reta,
Em azul você vê essa curva, que é exatamente uma elipse. Aliás, é um ótimo exercício, né? Mostrar que essa curva não é simplesmente uma oval, alguma, né? É exatamente uma elipse. E você observa que se eu fizer, né, fazendo essa seção pelo plano preto, né, a parte que está em cima, né, é exatamente igual a que está embaixo. Então, a altura desse cilindro equivalente, essa linha que liga o centro da base inferior com o centro da face de cima, é exatamente o que falaram aqui. É a base média de um trapézio, né? Em que a base menor é o que a gente chama de altura menor, H1, e a base maior é a altura maior, H2. Então, a altura ali do centro é a média das duas. Portanto, quando eu... Está vendo? Estou mexendo no plano, o volume não se altera, porque em cada momento, né, o que sobra acima é igual ao que falta abaixo, concorda? Então, esse objeto, né, é chamado tronco de cilindro. Seu volume, então, é área da base vezes a altura média. É a altura média, então é a distância que liga o centro das duas bases. Muito bem. Esse daqui está visto. Vamos observar agora o cone. Cone também tem uma definição geral. Pegue uma figura plana e um ponto fora desse plano. E construa segmentos de extremidades O e um ponto da figura que você desenhou. Se você reunir todos esses segmentos, a reunião de todos esses segmentos é uma figura chamada cone. Então, cone pode ter qualquer tipo de base, né? Pode ser uma linha irregular, desde que seja plana. Então, cone. A pirâmide, portanto, é um caso particular disso. Se essa linha for um polígono, aquela figura, então, é uma pirâmide. O volume do cone é o mesmo da pirâmide, 1/3 da área da base pela altura. Também vamos aqui, nesse tempo pequeno que temos, examinar o cone de revolução, que é o resultado da rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos catetos. Então, aqui está um cone de revolução. Raio R, altura H, e esse segmento, hipotenusa deste triângulo retângulo, chama-se geratriz.
Volume, como da pirâmide, 1/3, área da base, altura. E a superfície lateral? No cilindro, nós usamos esse expediente, né, de planificar, esticar a superfície, torná-la plana. A gente pode fazer o mesmo com o cone? Como é que a gente faz? Tira a base do cone e fica um chapéu, não é? Aí cortamos segundo uma geratriz e desenrolamos, né? Quando a gente desenrola a superfície lateral do cone de revolução, o que nós obtemos? Um setor. Então, vamos imaginar aqui o cone aberto, desenrolado. Então vai dar um setor cujo raio é G. Também não está muito, devia ser, para esse cone, o setor devia ser bem maior. O que eu conheço desse setor? Eu conheço que o raio é G. O que mais? O comprimento deste arco. Qual é o comprimento desse arco? É o comprimento da circunferência da base do cone. Esse comprimento aqui é 2πr. Então, com essa informação, como é que eu vou, então, calcular a área desse setor? A área de um setor é proporcional ao comprimento do seu arco? Será isso? Será que vale isso? A área de um setor é proporcional ao comprimento do arco? Como é que a gente, mais uma vez, descobre isso? Se eu dobrar o comprimento do arco, eu terei dobrado a área do setor? Sim. Se eu triplicar o comprimento do arco, eu terei triplicado a área do setor? Sim. Sim. Então, a área do setor é proporcional ao comprimento do seu arco. Tá bom? Quer dizer que a gente pode usar a regra de 3. Então, regra de 3 é permitido quando as grandezas são proporcionais. E, para você decidir, né, se duas grandezas são proporcionais, basta fazer esse teste. Multiplicando uma delas por um número natural, verificar se a outra também fica multiplicada pelo mesmo número natural. Tá? Muito bem. Este arco, né, faz parte de uma circunferência de raio G e perímetro 2πg. Então, esta parte de comprimento 2πr corresponde a uma fração 2πr sobre 2πg. Isso aqui é a fração que este setor representa do todo, né? Vezes a área do círculo de raio G, πg2. Né? 2πr sobre 2πg é a fração que este setor representa do seu círculo. Portanto, aqui vamos ter a fórmula da área lateral do cone, πrg. Bom, nós agora vamos cortar o cone de revolução por um plano paralelo à sua base.
Ok? Imagine que R grande e R pequeno sejam os raios das bases. Me pergunto que volume tem esse objeto. É um objeto muito comum e merece que a gente calcule o seu volume. Enquanto vocês desenham, eu queria passar um exercício extra para a sessão da tarde. Isso. Exercício é o seguinte. Pegue esses 2 copinhos de plástico muito comuns. Está vendo que a forma dele, o que é? É aquilo ali, né? O tronco. Lá ele está assim. É claro que isso fez parte de um cone, só que eu não sei, nem quero saber de que cone veio isso aqui. Eu quero, com as medidas deste objeto, conhecer o seu volume. Mas antes, eu pediria a vocês o seguinte, uma experiência para a sua intuição. Eu queria saber quantas vezes esse copinho cabe dentro do copo maior. Então, vocês nos grupos, cada um vai dar a sua opinião, sem falar, porque quando a gente fala, a gente contamina a resposta do próximo, né? Quantas vezes eu preciso encher esse copinho para completar o copo maior? Olhando simplesmente, sem fazer conta. Depois vocês vão fazer as contas e vão ver quem tem a melhor intuição, né? Olha, eu sei que nos outros estados talvez vocês não tenham o mesmo resultado, porque o fabricante do copo de plástico talvez não seja o mesmo, né? Mas a experiência vale em cada lugar. Aqui no Rio, para esses copos, esses copinhos que vocês estão vendo, o quê? Esses copinhos que vocês estão vendo têm as seguintes medidas. Em centímetro, copo pequeno, diâmetro maior 4,8, diâmetro menor 3,5, altura 3,5. Copo maior 6,6, 4,8 e 8. Tá? Então, primeiro, na intuição, quantas vezes o copo grande é maior que o pequeno em capacidade, né, em volume, e depois fazer as contas e verificar, né, qual é a razão entre os volumes. O que eu estou pedindo é exatamente a razão entre esses 2 volumes. Aí é claro, mas que contas eu vou ter que fazer para rapidamente calcular o volume de um copinho? Muito bem, vamos ver isso agora. É claro que o volume do tronco é a diferença entre 2 cones. Um cone grande, né, de altura X, do qual foi retirado um cone menor de altura Y. A gente vai fazer as contas para tentar calcular o volume somente em função desses elementos. Porque, como você vê aqui, né, eu não sei, assim, a priori, logo, né, de que cone nasceu esse tronco aqui. Então, vamos fazer as contas. Não é difícil, não, e é rápido. Então, esse volume vai ser cone grande, 1/3, π r grande x, menos cone pequeno, 1/3, π r pequeno,
y. E eu vou ter que me livrar do x e do y de alguma maneira, certo? R ao quadrado. Boa. Então, π sobre 3 em evidência. R grande ao quadrado. Bom, x, eu já posso botar y mais h. H mais y. Agora vamos arrumar essas coisas aqui e deixar o resultado assim. π sobre 3, R grande ao quadrado h menos, confira aqui, R grande ao quadrado menos R pequeno ao quadrado, y. Tá certo isso? Tá, né? Mais. Certo. Bom, agora vou me livrar do y. O que está faltando é o argumento da semelhança. Entre esses dois triângulos retângulos. Não é? Então, R grande sobre x, R pequeno sobre y. Usando propriedade das proporções, subtraindo numeradores e denominadores, R grande menos R pequeno, e aqui x menos y, que é o nosso h. Né? Então, y vezes R menos R é igual a H vezes R. Agora eu vou multiplicar os dois lados por R mais R. Fica então que R2 menos R2y é igual a H, que multiplica RR mais R pequeno ao quadrado. E é exatamente isto é que eu preciso. Aqui. Que sorte, não é? Puxa, sou um cara de sorte mesmo. Daí, voltando lá para o nosso volume, π sobre 3, que multiplica R grande ao quadrado H mais H, que multiplica R mais Rzinho ao quadrado. E, finalmente, temos uma belíssima fórmula para o volume desse objeto, πH sobre 3, que multiplica R2 mais R2 mais RR. Então, é muito fácil, né, calcular o volume de objetos desse tipo. Há inúmeros à nossa volta, né? Copos, pega um balde, qualquer balde tem a forma de um tronco de cone, assim. Então, fica combinado esse exercício extra, além dos que já foram
escolhidos do livro. Sim. Tem o caso de fatoração, que é a soma de dois cubos, né? Se eu pegar, por exemplo, Rzão ao cubo mais Rzinho ao cubo, isso é Rzão mais Rzinho. Isso. Menos. Não, tanto faz. É porque aí eu poderia substituir ali. X3, você quer isso aqui? X3, mas você quer fatorar isso aqui? Menos. Com menos? Isso dá x menos y, que multiplica x2 mais xy mais y2. Porque aí ali no lugar de R ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado, mais Rzão Rzinho, não ali no resultado final. Eu podia colocar Rzão ao cubo menos Rzinho ao cubo sobre... Pode. Não sei se é prático isso, mas que pode. Eu quero aparecer um volume. Isso. Você enxergou que esse termo tem o mesmo tipo desse aqui, né? Pode. Substituir por essa razão daqui, né? x3 menos y3 dividido. Aí é questão de gosto, tá? Exatamente a mesma coisa. Ok. Chegou a hora da esfera. Esfera. Bom. Há várias maneiras de chegarmos ao volume da esfera de forma bem elementar. Eu ia fazer uma inteiramente diferente, mas resolvi não fazer hoje, porque quando eu olhei a capa aqui do nosso livro, ela é tão sugestiva e alguns talvez não entendam o que essa figura aqui quer dizer. Então isso aqui é a demonstração que nós vamos fazer do volume da esfera. Tá? Eu vou fazer, então, desse jeito aqui mesmo, para homenagear aqui a capa do livro, que é uma beleza. Ô, Wagner, essa capa se deve ao professor Florencio Guimarães, de Vitória. Sim. Então, nossos agradecimentos ao professor Florencio Guimarães, de Vitória, que, além de companheiro de longa data, também trabalha com Olimpíadas e é uma pessoa excepcional, estimulando os alunos a estudar matemática, e deu a ideia, então, da capa desse livro, que é exatamente o que nós vamos fazer agora. Pega, então, uma esfera de raio R e, ao lado, você vai vai colocar, vai construir um cilindro e deste cilindro você vai retirar esses dois cones. Então, para entender a figura, cilindro de altura 2R e raio R, que é o raio da esfera. Então, cilindro de altura 2R e raio R, do qual eu retirei esses dois cones. Então, pense sempre que esses cones estão vazios, tá? Não tem nada aí dentro.
tá? Então, sólido fica aqui nessa região. Então, essa ampulheta, vamos chamar assim, essa ampulheta é vazia. Nós vamos demonstrar que o volume da esfera é exatamente igual ao volume do cilindro menos a ampulheta. O volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos o volume vazio, né, formado pelos dois cones. Como fazer isso? Invocando aquele personagem chamado Cavalieri. Isso. Os dois objetos estão apoiados em um plano horizontal. Então, vamos imaginar um outro plano horizontal. Um outro plano horizontal que cortou a esfera. Seção é um círculo. E a distância do centro da esfera ao plano da minha seção vai ser x. A área desta seção, A1, é fácil de calcular. Porque o raio da seção é um cateto desse triângulo retângulo. Portanto, o raio da seção ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é a hipotenusa ao quadrado menos o quadrado do outro cateto. E vamos deixar pronta aqui que a área A1 é a área deste círculo π R2 menos X2. Agora vamos passar para o outro sólido. Esse plano observa como, então, esse mesmo plano cortou a nossa ampulheta. A área da seção, não, como os cones estão vazios, é a diferença, não, entre um círculo de raio R e um círculo menor. Ora, ocorre que a altura, a distância do centro ao plano da seção é x. Mas, como esta figura de fora é um quadrado, né, porque a base mede 2R e a altura também mede 2R, a diagonal do quadrado faz 45 graus com o plano da base. Né? Então, a geratriz do cone faz 45 graus com o plano da base. Dessa forma, esse triângulo amarelo também tem, claro, catetos iguais.
Daí a área da seção do segundo objeto, A2, é a diferença, né, entre as áreas dos dois círculos. Portanto, πr grande ao quadrado menos π x2. E você vê instantaneamente que essas áreas são iguais. Para qualquer valor de x, não é? Para qualquer valor de x, essas áreas são iguais. Esse é o grande argumento, né, de Cavalieri. Se as áreas são iguais, os dois sólidos têm mesmo volume. Então, que volume é esse? É a diferença entre o volume do cilindro menos 2 vezes o volume de um desses cones. O volume de um desses cones é, portanto, 1/3 πr ao quadrado. Opa! Faltou aqui. Volume do cilindro, πr2 vezes a altura, que é 2r, né? Menos 2 vezes 1/3 πr2 r. Feitas as contas, essa é uma das formas mais elegantes e elementares para o volume da esfera. Wagner, Sim. veio uma pergunta, não foi exatamente essa, de Brasília, a respeito do volume da calota. Então, uma coisa que me ocorreu agora, que uma outra virtude dessa demonstração, Isso. é que daí daria sai não. Com certeza, pra... vamos esboçar aqui. E Com sai certeza. de uma maneira que não precisa nem ter uma fórmula, você Isso. faz na hora. Na hora. Você tem que determinar o volume determinado na esfera por 2 planos paralelos, por exemplo, reduz a um problema conhecido. Né? Claro. Primeiro vamos fazer uma pequena correção no Paulo César. A gente não fala volume da calota. Mas eu perguntei ao Elon, o Elon falou que falava, por isso Bom, que eu falei. Então, deixa eu dizer. Olha, Tá bem, lá em Alagoas se fala volume da calota. Olha, calota é calota. Calota. É uma Muito superfície. Bem. Então, você É uma fala área. volume da esfera e você fala área da esfera, não é Fala. isso? Ok, assim Então, como por que fala que eu em não tenho perímetro direito do de falar quadrado e área do da quadrado. calota e volume da calota? Bom, pode-se falar, mas o costume é o quê? representar esse objeto pelo nome de segmento esférico. A geografia utiliza, por exemplo, calota polar. O que é a calota polar? Não se refere a nenhum sólido. Calota polar é uma Não, que superfície ninguém vai entrar ali no meio da Terra. em né? cima do círculo polar ártico. O termo calota foi utilizado logo depois da guerra. Vocês não eram nascidos, mas nem eu. O Volkswagen foi um dos primeiros carros que apareceram aqui em que os parafusos das rodas eram cobertos por um objeto. Não sei se vocês lembram que antigamente, né, daí veio o termo de usar calota para aquela parte que fica na roda, cobrindo os parafusos. É porque tinha o formato de uma calota esférica mesmo. Ok? Então, por mais que vocês possam falar volume da calota, existe também um termo que a gente fala um segmento esférico, assim como, né, quando nós temos uma circunferência e uma figura desse tipo, a gente, né, fala um segmento circular. Então, em geral, a gente fala segmento esférico. O volume do segmento esférico pode ser calculado, se você quiser ter uma fórmula, deduza, não tenho tempo de fazer aqui, mas é muito fácil. Ou então, como diz o Paulo César, a cada momento
eu quero calcular o volume desse objeto, eu calculo o volume do cilindro, que tem esta altura, não é? E subtraio o quê? Um tronco de cone que eu já tenho pronto ali. Não é? Então, o tronco de cone é realmente um objeto bem interessante e útil, e vai aparecer toda hora. Não é? Então, esse volume é a diferença entre um cilindro e o tronco de cone. Bom? Bem, então vamos ficar por aqui. Claro que há muito mais coisas a falar, mas outras coisas vocês podem ler no livro, tá bem? Um abraço a todos. Até a sessão da tarde. Os exercícios do livro, eu vou providenciar, vai chegar nas salas hoje.